Eu sou o professor Givanilson Soares e nós estamos aqui para mais uma aula de História. Nós iremos conversar sobre, vocês já estão vendo aqui na tela, né? Patrimônio imaterial, as contribuições africanas. Tivemos várias e ainda temos várias contribuições da cultura africana na nossa cultura. Nós vamos conversar sobre isso, sobre as manifestações culturais que estão espalhadas pelo Brasil e, claro, nós vamos falar especificamente aqui do nosso estado de Pernambuco também. Mas eu não estou sozinho por aqui não. Aqui no estúdio temos a professora Kedma, que está aqui aguardando a mensagem de vocês, acompanhando tudo ali no chat, tudo certinho por aí, né, professora? E aí, professor, tudo certo? Eu já estou aqui, né? Terminamos há pouco mais uma aula. Agora vem novidade aí com o professor. Vocês sabem que ele sempre traz uma coisinha nova, né? Eu tô curiosa, e você? Estão curiosos também? Fica com a gente, participa. Além da professora Kedma, vocês já estão vendo aí no cantinho da tela, fazendo a interpretação de Libras dessa aula. Nossa amiga Jéssica está por aqui, tornando a nossa aula mais acessível. E assim nós vamos seguindo, vamos conversar sobre esses pontos que nós temos aí. E aí eu penso, primeiramente, quando nós vamos tratar desse processo cultural, nós temos que levar em consideração as nossas memórias, as memórias de um povo, tudo que foi construído. E quando a gente pensa em memória, a gente está pensando o quê? Está pensando na história, tudo o que aconteceu. Pensa em todo o processo até a gente chegar nos dias de hoje. Por quê? Muito do que acontece ainda hoje vem por conta de memórias, coisas que aconteceram no passado, vem pela história. Então, se a gente pensa, por exemplo, que no nosso país existe muito preconceito, existe muito racismo, isso vem de onde? O racismo ainda existe. O que é o racismo? Já parou para pensar por que isso ainda acontece nos dias de hoje? E o que é que nós podemos fazer para mudar isso? Aí você começa a pensar, lembrar, estudar a história. Lembra das nossas aulas de história anteriores, como a gente viu o processo de escravidão aqui no nosso país, os negros trazidos daqui, muitas vezes da África, eram os povos escravizados, trabalhavam em situações precárias, não tinham salário como a gente tem hoje. Era totalmente diferente. Muitas vezes esses povos eram tidos como objetos, como algo que não era um ser humano, vamos dizer assim. Isso é algo que foi com o tempo, com muitas lutas, foi passando, foi mudando. Muita coisa mudou. Porém, ainda está muito forte algumas situações em nosso país em que a população negra é colocada numa situação inferior, pensando na cor da pele, pensando aí nos brancos. Isso aí a gente vai compreender a partir das memórias. Mas, quando a gente pensa na nossa cultura como um todo, quando nós olhamos, por exemplo, vamos observar algumas músicas, alguns ritmos musicais, nós vamos encontrar influência desses povos. Não só os africanos. Nós vamos especificar nessa aula de hoje, falar da África, mas nós temos os indígenas, nós temos também influência da música europeia, da música americana, norte-americana, enfim. Mas as danças, as músicas, os versos, os cantos, as performances são pontos que chamam a atenção e que a gente encontra em várias manifestações culturais. Pensa agora num período que está chegando, comecinho do próximo ano, no Carnaval. Quanta coisa nós encontramos, por exemplo, no Carnaval, que nos remete a essas tradições, que nos remete a essa cultura. Tantas e tantas outras coisas que nós temos aqui no nosso país e que são hoje também patrimônios. Aí lembra, o que seria o patrimônio imaterial? Patrimônio, aquilo que nós temos, o conjunto de bens, mas lembra, o imaterial, e aí quando a gente pensa africano, diz assim, ó, lê junto comigo aí. Vai aparecer assim na tela, a gente vai ler junto. Vamos embora. O patrimônio imaterial africano é reconstruído por diversas comunidades e torna-se bandeira de luta por direito e afirmação da identidade negra. Ou seja, patrimônio imaterial que vai contar a história, o conjunto de manifestações culturais
africanas que vão firmar essa identidade. O que seria essa identidade? Lembra de uma aula anterior que a gente viu que existem, a gente olha para alguma coisa e vai ter algo que vai identificar ele, conjunto de elementos. E esse conjunto de elementos, quando eu olho para uma pessoa, eu já consigo ver essa pessoa e dizer que ela tem uma descendência africana. Existem uns elementos identitários ali, que pode ser a cor da pele, mas também pode ser a roupa, a religião que ela pratica, as músicas que ela ouve, tantas outras coisas que vão dar essa marca e que isso precisa ser valorizado, porque faz parte da identidade do nosso país como um todo. E aí, quando a gente pensa nisso, várias manifestações são reconhecidas e viram patrimônios. E eu vou trazer algumas para a gente aqui. Então, essa que vocês já estão vendo aí, tambor de crioula. Tá vendo aí? Vai aparecer na tela, ó, isso, a gente consegue visualizar melhor a imagem aí, tambor de crioula, e a gente vai perceber várias semelhanças, mesmo estando em estados diferentes, mas os ritmos, os instrumentos são muito parecidos com aquelas manifestações que nós temos aqui em Pernambuco também. Então, tambor de crioula, reconhecido em 2007 como Patrimônio de Cultura Imaterial do Brasil. E aí foi dado o título pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Então, tambor de crioula é um exemplo. Vai lembrar muito o coco de roda aqui em Pernambuco. As roupas, os instrumentos e até o ritmo também. Tem mais? Tem. Samba de roda na Bahia, inscrito pelo IFAM no livro de registros de forma de expressão, em outubro de 2004. Coco, samba, tambor de crioula, o samba, o congado, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, coroação de reis e rainhas negras. É uma expressão cultural e devocional dos africanos e seus descendentes que marcou a vida colonial e do Brasil nos séculos XIX e XX. Atualmente, as coroações dos reis do Congo, conhecidas como congados, são mais evidentes nas cidades mineiras. Tradições fortes e que trazem essa influência da cultura africana. E a gente encontra também isso aqui em Recife de forma mais frequente também. A gente consegue encontrar em vários bairros, eu não sei se aí no bairro de vocês tem. Capoeira, capoeiragem, é uma expressão cultural afro-brasileira que mistura arte marcial, esporte, cultura popular, dança e música. E aqui nós temos uma mistura de movimentos, de música, de arte, de cultura e que ainda está viva até hoje. Surge há muito tempo como uma expressão, como uma manifestação cultural, as pessoas estão ali dançando, às vezes parece uma luta, parece uma dança, se confunde com um esporte também. Então a gente tem todos esses elementos e que ainda hoje grupos, mestres de capoeira mantêm essa cultura viva. E ela também é patrimônio. E aí nós temos uma grande influência e nós temos aí de forma bem clara como essa cultura africana está presente, forte aqui também no nosso estado. E chegando aqui no nosso estado, nós temos aí Maracatu, Pernambuco, conhecido no mundo inteiro, no Brasil todo, inscrito pelo IFAM no livro de registros aí de formas de expressão em dezembro de 2014. Vocês já ouviram o maracatu? Aí no bairro de vocês, perto da casa de vocês, tem algum grupo de maracatu? Vocês já presenciaram uma apresentação do maracatu? Saibam que é bom a gente salientar que existe o maracatu nação, maracatu do baque virado, que esse da imagem que vocês estão vendo aí, bem característico, alguns instrumentos, inclusive eu trouxe alguns instrumentos para mostrar a vocês aqui. E a gente tem o maracatu rural, que é aquele lá da zona da mata, ali de Nazaré da Mata, por ali. Esse maracatu rural já tem outros elementos, outros instrumentos, uma outra história. Os dois são aí maracatu. A gente às vezes ouve, mas não sabe diferenciar muito bem entre um e outro. Mas essa característica principal do maracatu nação, que é um cortejo, né? Que eles vão fazer esse cortejo pelas ruas. Muitas vezes saíam aqui pelas ruas do centro do Recife. E é uma manifestação artística, cultural, dos povos de matrizes africanas e trazem em todo seu conjunto essas
características desses povos. Aí quando eu digo as características, as roupas, os instrumentos, as loas, né, que são cantadas, as músicas que são cantadas, que trazem também um pouco dessa tradição, que trazem um pouco dessa história. E aí eles usam essa como forma de expressão, mostrar que também tem uma cultura, mostrar que também contribuem para a identidade do nosso país. E aí, vocês já ouviram algum maracatu? Já tocaram, já tiveram a oportunidade aí de repente na escola de vocês? Já chegou algum grupo de maracatu? Como é que está aí, professora, no chat? Eles estão conversando, estão eufóricos ou está todo mundo começou a semana caladinho? Hein? Luan, além de participar de todas as aulas, está aqui firme e forte, acompanhando essa aula também. Hein? Olha aí, coisa boa. E eu trouxe para a gente alguns instrumentos aqui, para vocês conhecerem. Quando vocês encontrarem aí um maracatu, seja na escola de vocês, no bairro, quando ver de repente na televisão, vocês vão perceber alguns instrumentos bastante característicos desses grupos. Um deles é esse daqui. A gente costuma dizer que é vamos dizer, todo mundo diz é um tambor, né? A gente fala que é realmente um tambor, mas a gente conhece ele como alfaia. Esse aqui seria a alfaia, e as pessoas tocam ele do lado assim, ó, coloca-se do lado. Esse aqui, essa tem 12 polegadas, ela são por tamanhos. O mais comum da gente encontrar, 18, 20 polegadas, são os tambores maiores. Esse que vocês estão vendo, inclusive, na imagem que eu coloquei aqui. Essa aqui é menor, porque aí fica melhor para a gente circular, para a gente transportar. Eu levo para as escolas também. Mas é um tambor e tem esse som bem grave, né? Tem um som grave. Esse é a alfaia. As primeiras eram construídas, essa parte do meio aqui que a gente chama de bojo, as primeiras eram construídas de forma bem rústica. Ainda tem grupos que utilizam. Eram rolos de uma árvore, de macaíba. Então, corta-se a árvore, vai deixar oco, então era bem pesada. E essa parte aqui do aro também, e as cordas. Não eram essas cordas, geralmente é aquelas cordas mais rústicas, chamadas de sisal. E aí, claro, com o passar do tempo, a coisa vai se modernizando, né? E aí, claro, vai ficando mais leve. O couro que vocês veem aqui é um couro de bode, né? Pele animal aqui. Então, isso aqui é a pele animal e madeira, corda e madeira. Então, um instrumento que aqui, ele está feito de uma forma mais, vamos dizer assim, mais aprimorada, mas é um instrumento antigo, instrumento africano, utilizado no maracatu e outros ritmos do nosso estado também. Então, já sabe, quando vê esse aqui, já sabe que é uma alfaia. Então, vai trazer aí a base do maracatu, aquele som grave, aquele que a gente escuta são as alfaias. Tem um som mais agudo, que é esse daqui, que é a caixa. A gente chama de a caixa, algumas pessoas conhecem como tarol, né? Mas aqui seria a caixa. Essa aqui está construída também de madeira, né? Ela foi construída com madeira e corda, mas tem de alumínio também. É mais comum a gente encontrar as caixas de alumínio, né? Feita de alumínio. E aí tem um som, aqui nós temos o grave, né? Aqui nós temos um som mais agudo. Tirar aqui para você ver. E a gente vai tocar também aqui utilizando as baquetas no centro. Então a caixa ela vai conduzindo toda a percussão. Então geralmente começa-se o som com a caixa. Alguns grupos utilizam além da caixa o timbal também, que tem um som parecido com a caixa, é um som bem agudo, bem seco, mas aí é tocado com as mãos. Então, alguns grupos já começaram a utilizar, mas no seu início a caixa estava lá. Então, a gente percebe no som, quando a gente vai ouvindo, tem um momento em que ele vai chamar para parar. Então, ó. Pá, e encerra. E aí, para ajudar, muitas vezes, o mestre, né, que está ali na frente, puxando, como se fosse um maestro, ele usa um apito. Então, o apito vai ser aquilo que vai dar o som, porque, como imagina, vários instrumentos tocando ao mesmo tempo, para você ouvir os comandos, então ele vai usar o apito. Pi, pi, pi. Aí você já sabe que aquilo ali vai ser
próximo de hora, ou mudar o baque ou parar. Cada grupo, cada forma vai nos ensaios, vai aprimorando isso e vai dizendo, né, como é, os gestos que são feitos também, a troca e assim vai. Mas esse aqui, o caixa, caixa, alfaia, presentes aqui de forma muito intensa no maracatu. Então, você vê um grupo de maracatu por aí, você vai encontrar pelo menos esses dois instrumentos aqui. E também esse daqui, que é o agbê, tem gente que chama de abê, em algumas regiões é chamada de chequerê. Mais um instrumento também que é utilizado no maracatu e muito frequente também utilizado no afoxé. O afoxé que também é um ritmo de origem aí africana. E a gente tem vários grupos aqui também de afoxé em Pernambuco. Então, afoxé, e aí inclusive em algumas regiões, esse instrumento também é chamado de afoxé. E o que é esse instrumento? É uma cabaça, vocês estão vendo aqui que é uma cabaça. Aqui tem o cordão, vocês estão vendo que são um cordão que chama-se cordão enceirado. E ao redor várias miçangas de plástico. Tá vendo? E ela vai e aqui fecha. Dá um trabalho fazer isso aqui, mas é isso. Ó, você vai colocando as miçangas e tal e vai fazendo e aqui fica desse jeito. Quando a gente movimenta, né, a miçanga junto com a cabaça, ela vai produzir esse som. Lembra um chocalho, né, uma maraca? E aí como toca, professor? Muito simples, se quiser segurar, eu sou canhoto, né? Cada pessoa vai de um lado ou de outro, o lado que você se sentir mais confortável, mas você segura e aqui tem a base que você apoia. E aí essa aqui é pequena, tem umas que são maiores, então vai estar mais pesado. Então por isso que a gente coloca a mão assim, para não ficar tão pesado numa mão só. Mas o movimento é basicamente feito com uma mão. Ó. Piuí tatatá. Quando um dia, se vocês tiverem a oportunidade de tocar um como esse, você vai tentar reproduzir esse som. Piuí tatatá. Piuí tatatá. E aqui a mão embaixo vai apoiando. Percebam uma coisa, qualquer instrumento que você for tocar, a gente vai ser conduzido com a música. Então, vê a diferença, ó. Agora vê com o movimento, com a música junto, deixando o corpo também se envolver, ó. Então, só para vocês conhecerem esses 3 instrumentos aqui, tem outros, quem sabe nas próximas aulas eu trago mais instrumentos aqui para vocês conhecerem. E hoje a gente ficou sabendo que o maracatu é um patrimônio aqui do nosso estado, né? Estamos aqui, conhecemos alguns instrumentos, a alfaia, caixa, o agbê, e aí fica a pergunta para vocês. Você sabe tocar algum instrumento de origem africana? Qual? Se não sabe, qual instrumento você gostaria de aprender a tocar? E aí, professora, sabe tocar? Então, eu enrolo um pouco alguns, né? Mas não com essa desenvoltura toda. Mas sou bem curiosa com esses instrumentos de origem africana. Eu acho que eles têm um som muito envolvente. Sempre no carnaval eu faço questão de acompanhar algumas coisas de maracatu, que eu realmente acho um ritmo muito, muito, muito legal. Já estamos encerrando a nossa aula de hoje. Passou rapidinho, né? Passou rápido, hein? Eu espero, claro, que vocês estejam com a gente nas próximas aulas. A aula excelente é do professor, né? Ele sempre traz coisas novas pra gente. Até a próxima, a gente se vê em breve, né? Em breve, não nos abandone. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!